Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marlon Pevidor. Eu estou gravando esse vídeo, o objetivo desse vídeo é para apresentar para vocês a ideia, né, a dinâmica de como que vai funcionar o nosso seminário, para evitar de fazer essa apresentação na primeira aula, exatamente para a gente para a gente poder aproveitar a maior parte do tempo que a gente vai ficar junto com o conteúdo de fato do seminário, né? E também para ficar registrado para aqueles que não assistirem à primeira aula portanto, para vocês saberem como que vai funcionar. Nosso objetivo no começo era fazer, a gente conversei com a direção da Anima, e nosso objetivo era fazer um seminário para os colaboradores, né? Eu fiz um acordo com eles de oferecer a Anima no começo da jornada, da carreira de vocês aí, um seminário de formação, mais curto, é claro, do que o seminário que a gente tem. Na verdade, eu vou até apresentar para vocês agora esse seminário, para vocês saberem que é um projeto que existe, inclusive vou falar sobre uma possibilidade desse projeto ser implementado numa instituição lá em Florianópolis. Mas eu, então, ofereci esse projeto, esse seminário reduzido, quando eu digo reduzido, em termos de horas, né? Para a Anima. E a gente, eu abri então 12 vagas para os colaboradores e depois surgiu a ideia de fazer também para os pais e abrir então um segundo horário para os pais. O primeiro horário para a Anima seria uma oferta e o dos pais teria o valor da cobrança, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem alunos suficientes da turma dos pais com alunos pagos, né? Então a gente vai juntar o objetivo, pelo menos agora nesse horário, estou aqui 8h20 da manhã, juntar todo mundo na mesma turma, certo? Não tem problema, mas fica um pouco, talvez fique um pouco mais de alunos do que eu tinha planejado inicialmente, que eram 12. E eu tinha escolhido 12 alunos por turma, exatamente para que houvesse ali as interações, vocês pudessem fazer perguntas e a gente prosseguir dali, né? Mas de qualquer forma, a gente vai fazer todo mundo junto às 20 horas, tá certo? Deixa eu apresentar para vocês aqui uma ideia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que, inclusive, tem a ver com o que aconteceu comigo ontem à noite. Ontem à noite eu comecei a fazer um mestrado na UNB. E eu sempre relutei para fazer mestrado na UNB, principalmente, por causa do próprio ambiente, às vezes, também até por causa da linha de pesquisa e assim por diante. Mas eu resolvi fazer o mestrado por motivos pessoais, e aí tive a primeira aula ontem. E, e assim, o professor, logo de saída, disse que não ia tratar na aula exatamente do conteúdo do texto que ele sugeriu que a gente lesse, né? Ele discorreu ali dando contextos históricos ali sobre a situação, sobre o tema, que era o tema da aula, e depois, e ao longo disso a gente ia fazendo algumas perguntas, se quisesse. Mas o que eu quero dizer com isso, dando esse exemplo, é que um dos objetivos que a gente tem, um dos objetivos que eu tenho, tudo isso que a gente está fazendo aqui está ligado a uma iniciativa que nós lançamos no ano passado, chamada DEC, Davi Educação Cristã Clássica, cujo objetivo eram dois. É, Oferecer consultoria para empreendedores abrirem escolas cristãs clássicas ou para empreendedores que já tivessem escolas cristãs e quisessem fazer a transição para escolas cristãs clássicas. Esse é o primeiro objetivo da DEC. E o segundo objetivo, e maior inclusive, principal na verdade, é de oferecer uma formação completa para professores e gestores educacionais em educação cristã clássica, só que, obviamente, essa formação tem, né, tem alguns princípios e alguns objetivos, né? Tem princípios e objetivos. É, o princípio é o princípio é de que eu tenho observado, eu tenho concluído que o paradigma PGMAFT, piedade, ginástica, música, artes liberais, filosofia e teologia, o paradigma PGMAFT é a melhor síntese que nós
que nós temos hoje para o século XXI, a melhor síntese, a melhor síntese da história da educação cristã clássica, de uma filosofia da educação cristã clássica para aplicarmos no século XXI. Eu tenho certeza que essa é a melhor síntese. Então, o objetivo, o princípio, é fazer com que os professores sejam formados com base, né, nessa síntese, com base nesse paradigma, ou seja, tendo esse paradigma como fundamento, né? E, na verdade, não apenas isso, mas para que os professores e os gestores educacionais atuem em suas escolas, se são escolas novas, que apliquem, portanto, esse currículo e, consequentemente, formando a sua equipe sobre esse currículo, a equipe atua de fato no currículo diariamente. Para escolas que não vão adotar esse currículo, mesmo assim, os professores podem é, se utilizar, se beneficiar desse paradigma para fazerem as suas atuações nas suas escolas. Para citar um exemplo, tem escolas que são focadas essencialmente nas artes liberais e o paradigma é muito maior do que as artes liberais. E nesse sentido, o professor, na parte que, né, que convém ali, que cabe às artes liberais, o professor que passa por essa formação, obviamente, terá uma capacidade muito maior de atuar sobre as artes liberais, mesmo que a sua escola lá não seja, não adote o paradigma PGMAFT como um todo. Então, esse é o princípio. E o objetivo aliás, o princípio e o objetivo estão dados aí. O objetivo é que o professor atue, portanto, sobre esse currículo, né? Então, mas aí tem um outro detalhe, tem uma outra observação. Dentro do projeto da DEC, dentro do projeto de formação de professores e de gestores educacionais e de famílias também, né, de pais, pais e mães, da DEC, existe também uma situação que é a seguinte: nós temos o objetivo de resgatar o modelo de educação cristã clássica superior. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante. E, inclusive, eu quero que vocês, vendo isso, quero pedir que vocês orem por esse ministério, por esse projeto, porque ele é um projeto enorme. Eu sempre digo que esse projeto começou na eternidade, começou no céu. Não é um projeto meu. Deus colocou no meu coração esse objetivo. Olha que interessante. Na década de 1980, começou nos Estados Unidos um movimento de restauração da educação cristã clássica, mas de forma interessante, eu não sei exatamente porquê, mas de forma interessante, esse movimento foi visto por aqueles que começaram isso. Na verdade, não começou na década de 1980, não. Começou na década de 1920, com um professor que eu acho que na época ele era da Universidade de Columbia, em Nova York, o John Erskine. Ele começou ali a retomar os clássicos, a leitura dos clássicos, num programa da universidade. E olha que interessante que naquela época era superior. O retorno à educação cristã clássica, ou à educação clássica, mais especificamente naquele caso, era no nível superior. E ele começou ali a retomar a leitura dos clássicos e criou um programa sobre os grandes livros. E ao longo do século passado, a partir mais ou menos da década de 1920, alguns esforços foram feitos, como por exemplo a St. John's College, que foi uma faculdade. O Mortimer Adler é uma figura que já começa ali por volta da década de talvez 30, no mínimo 40, também com esse movimento de retorno à educação clássica. Só que quando chega a partir de 1980, a gente tem um foco, o foco parece que se volta exclusivamente para a educação básica. Nos Estados Unidos eles chamam de K12, né? Kindergarten até o 12º ano, que para nós aqui no Brasil é o terceiro ano do ensino médio, K-12. Geralmente eu chamo de K-12, que fica mais fácil. Então, houve um retorno à educação cristã clássica com foco na formação de K-12, de crianças e jovens, né? Uma coisa interessante que eu aprendi dentro do resgate da educação cristã clássica é não usar a terminologia adolescente. Não existe adolescente até a modernidade. E eu sou suspeito para dizer, eu sou suspeito, não, eu, sou, su- eu desconfio muito da modernidade, então tudo que eu posso evitar da modernidade eu evito. Então, para crianças e jovens, né? Só que olha que interessante. Lá na década de 1920, ao longo de todo o século XX, movimentos foram sendo feitos em faculdades para retomar os grandes livros, os grandes clássicos, movimentos que nos Estados Unidos ficaram chamados de Great Books Program, ou seja, um programa sobre os grandes livros.
Só que nenhum desses programas, aliás, esses programas não tinham essencialmente o objetivo de formar mestres e professores para, quer dizer, mestres e professores para a sala de aula do K12. Porque até então não havia esse objetivo de retomar a educação cristã clássica no K12, no K-12. Quando isso acontece a partir da década de 1980, os Estados Unidos começam então a focar na formação de professores para o K12, certo? Só que aqui tem um defeito interessante, e esse defeito Deus me permitiu perceber. Quando se trata de educação cristã clássica, vamos falar aqui, por exemplo, no ambiente da Ânima. Quando se trata de educação cristã clássica no ambiente do K12, do K-12, parece que a gente teve um insight, né, uma revelação do Senhor de fazer o seguinte: volta os olhares para o passado, né? Deixa eu ver, eu gosto de colocar. Não, é aqui. Volta os olhares para o passado, certo? Abandona, entre aspas, né? Abandona a escola moderna e volta os seus olhares para as escolas clássicas e aplica no presente tudo que está lá na escola clássica. Não utilize quase nada daqui. Quase nada. Então, as melhores escolas cristãs clássicas que existem hoje em dia são aquelas que, eu até diria, eu geralmente considero o seguinte, que uma escola cristã clássica, a melhor escola cristã clássica do Brasil hoje, do mundo, aliás, ela será apenas 90% clássica. Os outros 10% são as demandas do nosso tempo presente. É óbvio que a gente tem que pensar no presente. A gente não pode simplesmente pegar os nossos alunos e transferir os nossos alunos para o século XII, para o século XI, para o século oitavo, né, para o século XII, século XI, século oitavo. Porque nós estamos no século XXI. Então não dá para fazer essa transferência. Então a gente vai até o máximo que a gente pode, portanto 90%, e 10% é o nosso tempo presente. Nós estamos formando jovens, adultos, aliás, para viverem hoje. Então a melhor escola vai ser 90% clássica. Acontece que, e se a sua escola for 80%, 70%, ela tem margem para se tornar cada vez mais clássica, né? Acontece que as faculdades as faculdades que formam professores, no caso do Brasil principalmente, essencialmente no caso do Brasil, elas estão fazendo o seguinte: elas estão vendo a necessidade de formar professores para o movimento de retorno à educação clássica do Brasil, mas elas estão fazendo isso em torno de 45% apenas. Vamos pensar assim, ou seja, metade, né? Você não vai alcançar 100%. Você não vai ter uma faculdade 100% medieval no século XXI, porque existem demandas para o século XXI. Então não dá para eu transferir também o meu aluno de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado lá para o século XII. Então, a gente vai até o máximo que a gente puder. Só que as faculdades que estão formando até hoje no Brasil, elas estão fazendo 45% apenas do que poderiam fazer dos 90%. Por que eu digo isso pela metade? Porque elas estão formando professores, mas utilizando o quê? A metodologia moderna, o jeito moderno de fazer. Por exemplo, a DEC, o objetivo da DEC é trazer do século XII, XIII, século XII, século XIII, o modelo de universidade de lá para cá e fazer aqui, formar aqui magistre, ou seja, mestres. Não no sentido de um mestrado, por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, eu estou lá na UNB fazendo um mestrado em relações internacionais. Mas eu vou ser um mestre em relações internacionais? Será que isso está me formando para ser um professor de relações internacionais? Não. É um especialista em relações internacionais. Então eu acho que a gente deveria mudar a terminologia. O que hoje em dia existe como mestrado e doutorado, isso já baseado numa leitura das universidades medievais, isso seria apenas um especialista. O magister, ou seja, o mestre, é aquele que vai dar aula, seja no K-12, seja no nível superior. Então, eu quero apresentar isso para vocês, até para pedir para vocês orarem por isso. Nosso objetivo é tentar chegar ao máximo possível a um modelo de educação medieval, tá certo? Para mestres. Não será possível a gente fazer isso aqui agora, porque o que a gente está fazendo aqui agora é só um seminário de 8 horas de duração, né? Mas aí eu teria dito isso no primeiro dia para posicionar vocês ao nosso projeto, no nosso projeto, e resolvi fazer isso agora porque eu acho que fica mais fácil com um vídeo gravado,
porque aí com o vídeo gravado vocês a gente entre aspas, não perde esse tempo lá da aula, tá certo? Sobre como isso vai acontecer de fato, eu tinha duas sugestões. A primeira era que nós fizéssemos da seguinte forma: eu apresento o conteúdo para vocês nos primeiros 50 minutos de aula, que é na verdade, o tempo de fato que a gente tem, e permito que vocês façam perguntas e a gente faça uma conversa, uma discussão, logo depois desses 50 minutos, por quanto tempo vocês quiserem, né? Uma hora, talvez a mais aí, certo? Ou então a gente pode fazer a apresentação junto com as conversas em 50 minutos e fechar lá às 20h50 e terminar e, né, esperar a próxima aula na terça-feira, tá certo? Me digam aí o que vocês preferem para a gente fazer mais tarde. Seja como for, o objetivo é que a gente passe pelo livro ponto a ponto, tá certo? Esse é um modelo medieval das universidades, né? Passar pelo livro. No caso da universidade medieval, existe um método, é claro, e parte do método é a lectio. E a lectio nada mais é do que o professor lendo o texto e comentando o texto com os alunos, que entra na questio. A questio é levantar questões sobre o texto, e aí a gente parte para as conversas, né? Para os debates. Mas a questão também é a seguinte: o professor medieval não era ele o detentor do conhecimento, ele era o mediador do conhecimento entre você, aluno, e o autor do livro. O autor do livro é que é o, a figura que nós estamos procurando, com a qual nós estamos conversando, né? O professor é apenas um mediador. E eu me lembro uma época que os modernos começaram a chamar o professor de facilitador, né? E aí eu ri e pensei assim, engraçado. Na Idade Média, o professor era um mediador entre o aluno e o texto, entre o aluno e o autor do texto. E até isso a educação moderna procura destruir, né? Essa ideia do professor como mediador, trazendo o professor como mero facilitador, né? Claro que o professor que é mediador já fez essa conversa com os autores, né? Eu, por exemplo, deixa eu ver, terceira? Não, quarta. Eu já, por exemplo, comecei agora, por causa desse seminário, já comecei a quarta leitura da tradição das artes liberais. Eu fiz uma primeira leitura preliminar, depois fiz uma outra já aplicando métodos de leitura que eu aprendi aqui com a Susan Bauer, Como Educar Sua Mente. E depois a terceira leitura foi para uma série de lives que eu fiz no ano passado, 21 lives sobre a tradição das artes liberais. Então eu li o livro todo mais uma vez, mas foi bem rápido, foi sem fazer muitas anotações. E agora estou entrando nesse livro pela quarta vez. Ou seja, eu conheço os autores, eu já conversei com os autores, então eu posso fazer essa mediação entre vocês e os autores, tá certo? Então eu queria ter dito isso para vocês, para apresentar, para a gente chegar na aula mais tarde e já chegar na aula já começando. Tem um texto, eu vou até colocar ele aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Tem um texto que eu criei, eu até pedi para Neuma para passar esse texto para vocês. Eu acredito que ela já tenha passado. Se não passou, se você não pegou com ela, pegue aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. O que esse texto é? Eu sugiro isso, inclusive, como método de leitura. Se você quiser me perguntar isso depois, eu posso te explicar depois qual é o meu método de leitura. O método de leitura definitivo que eu uso hoje em dia. Eu faço a leitura do livro, vou começar pelo livro aqui, é claro, né? Eu faço a leitura do livro fazendo anotações no próprio livro, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o próprio começo aqui da introdução. Então, eu faço algumas anotações, certo? Algumas anotações na margem, inclusive tem até um método para fazer essas anotações. Eu circulo às vezes, sublinho, né? Anotações aqui embaixo, puxo setas quando há números, por exemplo, aqui, ó, quando há listas, né? Então, aqui, ó, puxo uma seta, um, dois, três, quatro, né? Faço anotações e tal. E aí, o que acontece? Dentro de um caderno, um compêndio, que eu compro exatamente para acompanhar o livro, eu faço os meus comentários. Aí os meus comentários eu faço, né, de forma bem, bem calma, né, bem pontuada. E assim que eu faço esses comentários, no final desses comentários, o que eu faço é escrever um texto que é a síntese desses comentários. E aí esse texto virou esse texto que está aqui embaixo para vocês, da primeira parte, tá certo?
Então é isso. Só para a gente fazer essa breve introdução e, como eu disse, economizar tempo da nossa própria aula depois, tá certo? Então, se Deus quiser, aguardo vocês hoje às 20 horas. Inicialmente também havia um projeto de fazer a primeira aula presencial, mas eu declinei esse projeto, exatamente pelo fato de que não houve uma procura muito substancial, né, por parte das famílias da Anima, nem na verdade, nem por parte de todos os colaboradores. Né? Eu tinha aberto 12 vagas para os colaboradores e nem fecharam as 12 vagas dos colaboradores. Então, deixei para fazer tudo online, que fica mais fácil para mim, para esse período, tá certo? Então, encontro vocês mais tarde e um grande abraço e até mais tarde.